Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Jeremias 49 reúne oráculos de juízo contra diversas nações vizinhas, expondo o orgulho, a violência e a falsa sensação de segurança que marcavam esses povos. O capítulo reafirma a soberania de Deus sobre todos os reinos, mostrando que nenhuma força humana pode resistir à sua justiça e que o Senhor governa os destinos das nações segundo seus propósitos. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Me explique o que significado deste texto de forma didática para que possa entender a mensagem e, se tiver ligação com o Novo Testamento, me informe. Versículos de Jeremias 49 do livro de Jeremias da Bíblia. Uma mensagem acerca de Amon. Uma contra os filhos de Amon. Assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiro? Por quê, pois, herdou o rei deles Agade e o seu povo habitou nas suas cidades. 2 Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. 3 Lamenta, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhas de Rabá, cingivos de sacos, lamentai, e dai voltas pelos valados. Porque o rei deles irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. 4 Porque te glórias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? 5 Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. 6 Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Uma palavra acerca de Edom. 7 Acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? 8 Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. 9 Se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos. Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quanto lhes bastasse. 10 Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. 11 Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. 12 Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. 13 Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. 14 Ouvi novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios, para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. 15 Porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. 16 Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros. Ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. 17 Assim servirá Edom de desolação. Todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. 18 Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. 19 Eis que ele como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte.
porque no momento farei correr dali, e quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas com eles. 21 A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito, até ao mar vermelho se ouviu o som. 22 Eis que ele como águia subirá, e voará, e estenderá as suas asas contra Bosra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Jeremias 49 reúne mensagens de juízo contra várias nações vizinhas de Israel, mas como você já deve ter percebido nos capítulos anteriores, o juízo nunca vem sem uma lição espiritual profunda. Vou explicar de forma didática, organizada e com ligações claras ao Novo Testamento. Contexto geral de Jeremias 49. Este capítulo faz parte do bloco chamado Oráculos contra as Nações, Jeremias 46, 51. Ideia central: Deus não governa apenas Israel, ele é Senhor de todas as nações. Cada povo citado tinha pecados específicos, mas o padrão se repete: orgulho, autossuficiência, violência, idolatria, exploração da fraqueza alheia. Explicação didática por blocos. Primeiro, Amon, versículos 1-6, o pecado de Amon. Tomou terras que pertenciam a Israel. Aproveitou-se da fragilidade de Judá. Confiava em tesouros, vales férteis, segurança natural. Quem virá contra mim? O juízo. Rabá, capital, vira ruínas. Rei, sacerdotes e líderes vão para o cativeiro. O medo se espalha. Esperança. Mas depois disto farei voltar os cativos de Amon. Mesmo após o castigo, Deus deixa aberta a possibilidade de restauração. Segundo, Edom, versículos 7 e 22. Quem era Edom? Descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Povos irmãos de Israel, mas inimigos históricos. Pecados principais: orgulho extremo, confiança em sabedoria própria, fortalezas naturais, cavernas, montes, violência contra Israel, ainda que eleves o teu ninho como a águia. Juízo severo: Edom será humilhado, esvaziado, comparado a Sodoma e Gomorra. Nada ficará oculto. Um detalhe importante: mesmo no juízo, Deus diz: deixa os teus órfãos, as tuas viúvas confiem em mim. Justiça não anula misericórdia. Voltamos a ler. Uma palavra acerca de Damasco. 23 Acerca de Damasco. Envergonhou-se Amate e Arpade, porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia, não se pode sossegar. 24 Enfraquecida está Damasco. Virou as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da que está de parto. 25 Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. 26 Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. 27 E acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Ben-Hadad. Uma palavra acerca de Quiadar e Razor. 28 Acerca de Quedar, e dos reinos de Razor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar, e destruí os filhos do Oriente. 29 Tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelôs levarão para si, e lhes clamarão, há medo por todos os lados. 30 Fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Razor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós, e formou um desígnio contra vós. 31 Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas, nem ferrolhos, habitam sós. 32 E os seus camelôs serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo,
e os espalharei a todo vento, aqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. 33 E Razor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Uma palavra acerca de Elão. 34 A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: 35 Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. 36 E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. 37 E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. 38 E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. 39 Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, Damasco, versículos 23-27, capital da Síria. Cidade rica, forte militarmente, símbolo de orgulho regional. O juízo, vergonha, pânico, destruição. Jovens e guerreiros caem. A força militar não impede o agir de Deus. Quarto, Quedar e Razor, versículos 28-33, povos nômades. Viviam confiantes, sem muros. Achavam-se seguros pela distância e isolamento. Juízo, ataque e surpresa. Perda de gado, tendas e riqueza. Terras se tornam desertas. Confiança sem vigilância é ilusão. Quinto, Elão, versículos 34-39, ponto-chave. Elão era famoso por seus arqueiros, o arco. Quebrarei o arco de Elão. Ou seja, Deus atinge exatamente o ponto de força do povo. Juízo, espalhamento, medo, queda do rei, esperança final. Nos últimos dias farei voltar os cativos de Elão. O capítulo termina como começa: juízo com limite e restauração possível. Mensagem central de Jeremias 49. Em termos simples, Deus governa todas as nações. Nenhuma força humana é absoluta. Orgulho coletivo traz queda. Deus conhece exatamente onde cada povo confia. Mesmo no juízo, Deus preserva a possibilidade de restauração. Ligações com o Novo Testamento. Jeremias 49 prepara o terreno para verdades ampliadas no Novo Testamento. Primeira, Deus é Senhor de todos. Atos 17, 24, 26. O Deus que fez o mundo, de um só fez toda a raça humana. Jeremias 49 já mostra isso na prática. Segunda, o orgulho precede a queda. Lucas 14 de novembro. Todo o que se exalta será humilhado. Amon, Edom, Damasco, Elão todos ilustram isso. Terceira, segurança falsa. 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Quedar e Razor viviam assim. Quarto, Deus atinge o ponto de confiança. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e penetra. Deus quebra o arco de Elão, sua força principal. Quinto, juízo não é o fim. Romanos 11, 22. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Jeremias 49 mostra ambas. Resumo em uma frase. Jeremias 49 ensina que Deus é soberano sobre todas as nações, julga o orgulho, desmonta falsas seguranças e atinge exatamente aquilo em que cada povo confia, mas, mesmo assim, mantém aberta a porta da restauração, verdade que no Novo Testamento se revela plenamente na graça oferecida a todos por meio de Cristo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares.
Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!